Então vamos lá? Esse vídeo a gente vai conversar um pouquinho mais sobre como o Lula e o Bolsonaro, eles estão, os dois, te fazendo perder dinheiro e ficar cada vez mais idiota, independente da sua área específica, ou daquilo que você acredita politicamente. Eu tive a ideia de fazer esse vídeo depois de fazer uma enquete via e-mail, onde a gente recolheu algumas informações muito interessantes sobre as pessoas. O que eu fiz? Eu preparei uma lista de perguntas ali em referência ao que a pessoa acreditava, né, com relação ao mercado. Então, você acredita que a Bolsa de Valores está barata ou está cara? Você acredita que a taxa Selic está alta ou baixa? Você acredita que a rentabilidade da renda fixa está alta ou baixa? Fiz perguntas que são referentes somente a investimentos. E no final, eu perguntei se a pessoa preferia o Lula ou o Bolsonaro. A ideia não era recolher uma enquete de pesquisa eleitoral. A ideia era simplesmente fazer uma comparação e entender se as pessoas conseguiam separar os investimentos delas daquilo que elas acreditam, né, que é o melhor político ou não. Antes de mais nada, quem é um Sardinha Raiz já deixa aquele like na confiança, porque você sabe que o vídeo vai ser bom. Se você não é um Sardinha Raiz ainda, segura sua mãozinha, não precisa deixar o seu like, nem se inscrever no canal, só se o vídeo te agregar, te trouxe alguma informação que você ainda não tinha. Então, a opinião da maior parte das pessoas, né, que acreditam no Lula ali, por exemplo, ficou parecendo um manual de idiotice. Tipo, a taxa Selic não está tão alta, né? Foi pior em momentos anteriores no governo do Bolsonaro. Nunca foi. A taxa Selic nunca foi mais alta do que 14,25% em nenhum governo, né, do Bolsonaro aqui. A última vez que a gente teve essa taxa alta desse jeito faz muitos anos. Então, essas pessoas chegaram a negligenciar a realidade. Elas simplesmente destoaram da ideia de que a taxa Selic estava alta, porque, na verdade, o Lula parou de falar isso depois que o Galípolo entrou ali no governo, né? Perguntei para ela se a inflação no Brasil ela era um problema, se ela estava alta ou não. Eles também disseram que não. Não existe preocupação quanto à inflação no curto prazo. E o exato oposto aconteceu no Bolsonaro, né? Então a inflação está extremamente alta, né? A Selic vai ficar mais alta ainda. Então também não está baseado na realidade. A Selic vai a 20, vai a 30, né? Quando você perguntava o número que as pessoas achavam que ia, que a inflação ia chegar a 1000%, etc. Não existe nenhuma base numérica hoje para a gente dizer que o Brasil está no cenário de hiperinflação, gente. Então, o que acontece? Independente da sua crença pessoal, nesse momento você está sendo idiotizado. A gente chegou num ponto da população brasileira que as pessoas elas estão agora arriscando o próprio dinheiro, os investidores, com base na tese que eles montaram, não no relatório trimestral das empresas, não no balanço anual das empresas, mas simplesmente naquilo que eles acreditam que é o horizonte político próximo, né? Se eles são mais bolsonaristas, a partir do dia que o Lula ganhou, o Brasil vai acabar. E se eles são mais pró-Lula, é como se a gente estivesse vivendo um país todo azul com bolinhas brancas e, cara, você pode investir 100% do seu capital no Brasil que não tem risco absolutamente nenhum. As duas ideias estão erradas, né? A realidade não é nem desse jeito, nem do outro. A realidade é que quando a gente vai fazer um investimento, a gente precisa pensar nesse investimento do ponto de vista prático e lógico. Se você está pensando nos investimentos do ponto de vista prático e lógico, a única base confiável para você analisar se o Brasil está indo bem ou não são os números, né? Você pode pegar ali a Bolsa Brasileira, você tem que observar os números da nossa economia. E a mesma coisa você vai fazer com a renda fixa ou com qualquer outro ativo. Tem alguma outra fonte de informação confiável para isso? Claro que não. Não é o noticiário político, porque o Lula, ele tem, né, mais um ano e vai ter uma nova eleição e pode mudar. E aí, se a cada 4 anos, né, que a gente tem um novo presidente, ou a cada 8, dependendo do prazo, você troca completamente a sua tese de investimento, você nunca vai acertar, concorda comigo? Porque quem acreditou então, o Brasil agora tá maravilhoso porque tá nas mãos do Bolsonaro. E aí eu vou lá e invisto em ações. O Brasil agora tá péssimo porque tá nas mãos do Lula. Aí eu vou lá e vendo as minhas ações. Aí eu vou agora investir todo o meu dinheiro em dólar, né? Aí agora era o Biden que estava lá. Não, o Trump ganhou. Não, eu sou de esquerda. Vou vender meus ativos dos Estados Unidos e vou alocar no Brasil. Se você pensar racionalmente sobre essas ideias, sobre essas teses de investimento, você vai perceber o óbvio. A todas as pessoas que acreditam nesse tipo de tese de investimento, elas são, na verdade, estúpidas. Elas não estão investindo, não são investidores, não são nada. O problema é que, como o Brasil entrou nessa noia de maneira muito profunda, as pessoas não conseguem mais refletir sobre a realidade. Vou mostrar para vocês aqui um pedaço da cozinha aqui do canal que vai ser muito útil para esse vídeo aqui. Então, aqui, quando você vem aqui, ó, para a média do canal, normalmente, tá, a gente fica aí em torno de 99% de gostei, 99,1%, né? Uma taxa muito alta, muito raro a gente ter dislike. Tem vídeo que a gente fica até 99,5% aqui, ó, por exemplo, ó, faça o que os 1% mais ricos do mundo fazem, 99,5%. E aqui, ó, o dinheiro não é tudo na vida, 99,8%, né? Agora, pode reparar que toda vez que o tema envolve algum assunto político, né? Olha a besteira que o Trump acabou de fazer. Daí você tem 547 dislikes aqui, né? E aí dá 97,8%. Então, 97,9%. É um número expressivo aqui de pessoas que, quando você menciona
que um político fez alguma coisa de errado, independente do que seja o vídeo, ele dá um dislike. Não porque ele prestou atenção no vídeo ou não, né? Você vê quando o tema não envolve política, e não tem como separar muito, quase todos os temas envolvem, mas quando eu não menciono diretamente um político, a taxa de dislike cai automaticamente. E eu fiz uns testes, então assim, eu posso falar exatamente a mesma coisa, desde que eu não cite o nome do político. Como essas pessoas são muito burras, elas não conseguem entender que eu tô criticando a medida. Então, por exemplo, se eu falar sobre inflação, né, e o Lula tá no governo, e falar sobre as medidas que geraram a inflação, sem mencionar, né, o governo, diretamente o Haddad ou o Lula, os dislikes não acontecem, porque as pessoas são burras, elas não têm uma ideia de que aquilo foi gerido pelo governo. Se eu mencionar os erros do Paulo Guedes na economia, ou os erros do Bolsonaro lá de trás na economia, sem mencionar o nome do Bolsonaro, os bolsonaristas também dão like, e eles concordam. O único problema deles, na verdade, não é com as medidas, é com mencionar esse mito, essa coisa fantástica que eles acreditam que essa pessoa é. Então você vê que nitidamente, independente da opinião, né, essa pessoa não consegue perceber que o governo é o Lula. Olha o tanto que é um nível de idiota, né? Muito útil, de modo geral, porque ele simplesmente age como um touro, né? Ele vê um paninho vermelho, ele vai e chifra. Mas se você não pôr o paninho, ele não percebe. Então, assim, fica nítido. E aí, o que acontece nisso aqui, então? Esse público não é o público habitual do canal. São pessoas que vêm, né, por conta da manchete ali e acabam ficando mais problemáticas. Tem algum problema você ter uma visão política de achar que o Bolsonaro é melhor que o Lula ou que o Lula é melhor que o Bolsonaro? Claro que não. Eu já deixei bem claro, eu sou um liberal, eu tenho os meus vieses também. De forma alguma, né, eu acho que a esquerda age economicamente de maneira inteligente. Normalmente a maioria das medidas são bem idiotas, assim, não tem nem nexo na minha cabeça o que é feito. Agora, quando o Donald Trump vai lá e faz a mesma medida que o Lula fez, olha que ponto maluco que a gente chegou. O Lula e o Haddad, eles pegaram aqui dentro do Brasil e disseram: para dar maior competitividade para as nossas empresas nacionais, o que nós vamos fazer é taxar a Shein. Não vamos taxar o Brasil, nós vamos taxar a Shein, vamos taxar a AliExpress, vamos taxar as empresas chinesas que estão vendendo no Brasil. Naquele cenário, a esquerda brasileira, em partes, defendeu o Lula, a maior parte da população geral ficou contra, né? Normal, todo mundo vai ter que pagar mais caro nos produtos. A medida foi aprovada, hoje em dia a esquerda defende essas medidas, etc., fala que tá tudo bem e tal. E a direita, né, critica essa medida, falando: é tributo, é imposto, né? Isso é anti-liberdade, a gente está diminuindo a competitividade, as empresas brasileiras não produzem isso, na verdade estão comprando, estão vendendo aqui, blá, 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 blá. Aí os Estados Unidos vai lá, Donald Trump, efetua a mesma coisa numa larga escala, não de brusinha. Ele efetua isso cobrando taxas sobre todos os países estrangeiros. Agora, a direita brasileira vai lá e diz: não, que o Donald Trump é um grande gênio, que essa é uma puta estratégia. Não devemos comparar taxação interna com taxação externa. Falando a mesma coisa que a Janja. A Janja disse essa frase: não é o brasileiro que será taxado, são as empresas chinesas que serão taxadas. Gente, quem vai pagar a taxa, pelo amor de Deus? E aí a direita brasileira defendendo que o Trump é um gênio, que pela primeira vez na história nós temos um grande gênio, e que quem discordar foi isso. Eu tive a ousadia de discordar de um bilionário que é presidente do maior país do mundo. Lembrando que quando o Biden era presidente, aí ele não era um gênio, o homem mais poderoso do mundo, mas não era um gênio. Ele só é um gênio se ele for o Trump. Então, assim, chega num ponto que vocês nem compreendem mais o que é uma medida de esquerda e o que é uma medida de direita. Vocês acham que tudo que o Bolsonaro faz, por exemplo, é correto, independente do que seja, tudo que o Lula faz do outro lado é correto, tudo que o Trump faz ou é correto ou é errado. Não importa, porque a esquerda deveria estar agora falando que o Trump tá certo. Cara, como não? Todas essas medidas já foram descritas largamente, todas as medidas que o Trump colocou até agora, já foram defendidas largamente por Fernando Haddad, já foram defendidas largamente pelo próprio Lula, tem ele falando, tá? Já foram defendidas largamente por todos os maiores estadistas, que a gente teve gente que gosta de Estado, já foi defendido pelo Ciro Gomes. Cara, tudo, processo de redução de endividamento, etc. Tudo isso, em boa parte, já foi defendido pelo Ciro. Claro que não do jeito que o Trump tá aplicando especificamente, mas as medidas, tanto é que eu tentei entrevistar o Ciro até porque eu acho que ele concordaria com boa parte dessas medidas. Se você tirar o nome do Donald Trump, né, e perguntar pra ele, porque, não, o Trump é tosco, o Trump fala coisa, grosseria e tal. Não, na prática, vamos pra parte das ações. Então, quando a gente chega nesse nível, eu acredito que essas pessoas não tenham mais capacidade de investir, de verdade. Porque se você começa a não enxergar mais a realidade, se você começa a enxergar a realidade somente sob um prisma, né, você tá com uma lente vermelha, onde tudo que alguém faz, né, é vermelho, e
tudo que o outro faz é verde, porque você tá com uma lente no olho, então não importa mais se é de esquerda, se é de direita as medidas, a gente abriu um cheque em branco para idiotização. Essas pessoas não têm capacidade. Você não vai olhar para uma empresa brasileira nesse momento, né? Como é que um cara desse vai fazer um valuation de uma Petrobras? Como é que uma pessoa dessa vai fazer um valuation de um Banco do Brasil? Pô, isso, você vai olhar ali para os indicadores, então você pega aqui uma empresa igual a essa, beleza. Eu vou olhar aqui, vou olhar os indicadores de Banco do Brasil, abro lá a analítica, olho, falo não, o PVP de um banco que lucra bilhões e que está com um dividend yield de 0,7%, a 90 centavos esse banco tá caro. Por quê? Porque o Lula é presidente da República. Essa é a explicação. Não, você não sabe o que vai acontecer. O Brasil vai virar a Venezuela em 3 meses. É isso. Já viramos a Venezuela. Só não percebe quem não vê. Então, assim, olha o nível de discussão que a gente chegou. E, sinceramente, eu não vou fazer vídeo pra essa galera. Não faz sentido, né? Comentou esse tipo de idiotice aqui, é bloqueado. Eu não vou discutir com isso. Eu não vou dar resposta pra coisas que são idiotas, né? Eu já vou deixar bem claro aqui que eu não tô disposto a isso. Eu não tô disposto aqui a ficar fazendo vídeo pra gente que foi idiotizada. Essas pessoas, né, elas estão num lugar que não vale a pena. Elas vão fazer merda. Não tem como. É inviável você ensinar essa pessoa a investir. É inviável você ensinar essa pessoa a fazer uma leitura de dados da realidade, porque ela perdeu essa capacidade. Quando as pessoas entram em algum tipo de seita, não sei se já viu, né, alguém que começa a frequentar ambiente de seita, você pode falar para aquela pessoa qualquer coisa. Olha, meu lindo, né, essa pessoa, esse líder religioso com você, ele tá comendo as irmãs, ele tá ali pegando dinheiro, comprando Ferrari, e a pessoa vai olhar e falar para você, não, mas é de Deus, sei lá o quê. Aí você fala, pô, não dá certo. E aí aqui, eu fiz ontem um vídeo explicando exatamente sobre isso, né, que é um texto aqui que eu fiz, né, que eu postei lá no canal depois desse vídeo do Trump, porque me preocupou, sinceramente, eu achei preocupante, é loucura, porque agora a polarização ficou tão grande que as pessoas querem polarizar no mundo agora querem polarizar a China, os Estados Unidos, o Brasil, o Bolsonaro e o Lula. Virou um negócio de louco, não tem mais nem pra onde a gente ir, né, porque antes, quando a gente falava do Trump, pelo menos, não tinha interferência direta, agora tem gente querendo chupar a bola a 8 mil quilômetros de distância, é uma bola imaginária, porque a bola do Bolsonaro, pelo menos, tava mais perto, né, agora é uma bola imaginária, a bola do Lula tá aqui do lado, então vocês inventaram a bola imaginária, é isso, ó, no mínimo curioso, eu falei, né, e pra ser sincero, um pouco preocupante, esse culto que se criou em torno de políticos. Já fiz mais de 50 vídeos criticando o Biden e suas decisões econômicas, tem 50 vídeos criticando qualquer pessoa que entrou no governo aqui, porque esse é o meu trabalho. Você vai ali, vai pegar aquilo e falar, olha, pro mercado é bom ou é ruim. Eu não tô aqui pra falar se aquela fulana é gostoso ou não. Ah, se eu acho o cabelo do Lula maravilhoso, eu acho o cabelo do Bolsonaro maravilhoso. Nossa, o jeito que ele fala tá ok, é uma delícia. Não tenho isso, eu simplesmente olho, vejo a medida, vejo como ela reflete no mercado. Não tem como uma medida que faz a Bolsa dos Estados Unidos cair abaixo da Bolsa da África, tá? Que no mesmo dia que a Bolsa africana performa em cima da Bolsa americana, que o dólar perde poder, e eu falar assim, é bom. Como é que eu vou falar que é bom uma coisa? Ah, não, mas você não entende o plano final dele. E quem entende? Eu moro com o Trump, como é que eu vou falar? Eu posso falar do que tá acontecendo no momento. Se lá na frente esse plano der certo, o que a gente vai fazer? Pô, vamos vir aqui da mesma forma e falar assim, olha, caramba, quem diria que o Donald Trump, com aquelas medidas dele, ele tinha um projeto final que deu certo. Agora, enquanto tá acontecendo, a gente pode elogiar o negócio que tá fazendo a Bolsa despencar, sei lá quantos por cento, que tá fazendo os Estados Unidos enfraquecer diante do mundo, no momento que a China tá avançando? Não. Mas talvez ele tenha um plano. Beleza, ele pode ter um plano. Os maiores gênios da humanidade tiveram planos e às vezes dão errado. Ele pode ter um plano que pode dar errado. Agora, eu vou lá e falar que vai dar certo antes de saber como. Com as informações que a gente tem até o presente momento, é isso. Aí eu falei, fiz o mesmo com o Trump, que tem sido amplamente criticado por especialistas do mundo, de toda a direita e da esquerda. De toda a direita e da esquerda, inclusive da base dele, tá? De pessoas que já fizeram parte, de aliados do Trump historicamente, estão falando que ele tá loucão. Mesmo assim, tem gente que aparece nos comentários dizer por ele ser o homem mais poderoso do mundo, ele tá automaticamente acima de qualquer crítica. Ninguém pode criticar o Donald Trump agora, tá proibido. Como se a ocupação do cargo fosse sinônimo de genialidade. Então o Lula é um homem incriticável, ele é o homem mais poderoso do Brasil no momento. Não pode, então cala a sua boca e nunca mais critica o Lula, ponto. Não é isso? Porque ele é um gênio. Cara, um cara que foi preso e voltou, virou presidente da República, no mínimo que você tem que usar pra ele é gênio, a palavra não é isso? É o Bolsonaro, então você que é de esquerda, ele que foi o homem mais poderoso do país, detalhe, ganhou somente com as redes sociais, inquestionável. Qualquer coisa que o Bolsonaro fez, portanto, é genial. Ah, mas ele tá assessorado pelos maiores bilionários do Brasil. Velho da Avança, o que tava tudo com o Bolsonaro. Como é que você critica o Bolsonaro, então? Você entende que isso aqui é um ad hominem, é uma burrice, assim, que esse comentário pra mim é uma pessoa com QI negativo. E a gente com QI negativo mesmo, eu vou mostrar com baixa escolaridade, não é nem pra zoar a pessoa não, vou até tampar o nome aqui, tá? Mas assim, cara do céu, olha esse cara aqui, ele achou que eu tava defendendo o comunismo, o comentário dele tá lá. Como o USA não é um país comunista, você vem com esse papo de eu não entendo com I, eu não entendo o que ele quer. Olha que loucura, cara. Aí aqui, olha lá,
Ó, vence tão agressivo instigando Trump a agredir Zelensky por amor a Putin é completamente patético. Entendo com isso também que a Europa é sistema barra globalista, mas China, Rússia, Irã, Norte Coreia, Turquia e Hungary, e USA, entre outros como Cuba, Venezuela e Brasil são o que então? Amo Trump e Bolsonaro, mas ou eles veem algo que não vejo ou desejam se fuder com PH de verdade amarelo com lules. Votei no Trump e no Bolsonaro e me sinto traído por ambos no caso do Putin. É uma doideira. Você entende que assim, as pessoas não estão nem numa dinâmica de compreender o que está acontecendo. Isso me preocupa muito. Isso não é análise, é idolatria. É o que eu comento aqui no texto, né? E aí entra a parte mais incoerente. Com o mesmo tipo de medida, vocês chamavam de intervencionista comunista e burra quando vinha do Lula do Ciro Gomes, e agora virou estratégia de mestre porque veio do Trump. O caso das blusinhas deixa isso escancarado. Quando o governo brasileiro decidiu tributar Shein e afins, teve grito, teve vídeo revoltado, teve textão chamando de retrocesso. E eu critiquei também, assim como critiquei o imposto sobre dividendos, seja do Guedes ou do Haddad. Eu critiquei dos dois. E do Guedes teve gente que defendia na época do Paulo Guedes ele aplicando, e teve gente que defende o Haddad agora. E teve gente que defendia o Guedes e agora critica o Haddad pelo mesmo tributo. Então, olha o nível de loucura. Agora, quando o Trump quer sobretaxar tudo que vem da China, o pessoal aparece dizendo que é ideia brilhante, genial, jogada de xadrez 4D. Gente, imposto é imposto, tarifas, barreiras comerciais e mais Estado na economia são nocivos. Venham de quem vier. Independente disso, né? Eu acredito nisso. Senão, eu estaria mentindo sobre tudo que eu falo. Meu compromisso é com as ideias que geram riqueza, liberdade e prosperidade. Não com o nome da figura que está sentado na cadeira. Se o Trump tem um plano, beleza. Mas enquanto esse plano significar menos liberdade econômica e mais canetada estatal, vai continuar sendo criticado. Todos os vídeos, enquanto ele fizer. Sem raiva, sem torcida. São argumentos. E não vou me calar para alguém que acha que não se critica o mito. Isso aqui não é torcida organizada. Se você quer defender política incondicionalmente, você precisa se filiar a um partido. Aqui a gente é pragmático, defende o que dá certo pro mercado e critica o que atrasa. Aliás, se a medida do Trump é tão boa, por que a bolsa americana caiu mais que a de países africanos? Vamos ser honestos. Por enquanto tá sendo bom pro Brasil, é verdade. Pro Brasil foi uma maravilha. Os Estados Unidos aplicando tributos, nossas commodities ficaram mais interessantes. Enquanto a China e os Estados Unidos brigam, a gente vende mais caro. Isso é ótimo pra gente, não pra eles. Eu não acho que sou mais inteligente que o Trump, não acho mesmo. O Trump tá aí com os bilhões dele e tal. Tudo bem que também ele herdou bilhões, né? Ele perdeu e depois ganhou de novo. Mas também não tenho 2.000 puxa-saco me dizendo o dia inteiro que sou gênio. Gênios erram. E é verdade, todo gênio. Então aqui você vai ter um pessoal, e aí assim, ainda depois disso, depois de eu explicar isso aqui, olha que loucura, que ainda tem a Zanta. Quando foi para proteger os amigos do rei, foi burra e intervencionista. Quando foi para atacar economicamente a maior ditadura da história da humanidade, foi genialidade. Simples assim, amigo, o contexto é importante. Sim, então quem faz define a estratégia. Então o Trump está atacando a União Europeia, que é agora comunista, né? O Brasil, que é comunista também. O Canadá, país comunista também, né? Porque a taxação não foi aplicada em cima da China. O México, país comunista, todo mundo. Parabéns, cara. De fato. Deve ser muito difícil o Bruno enxergar que isso é uma medida idiota. Aí o Geraldo, como você pode ver, também muito escolarizado, porque você só vê lucros. Espaço, vírgula, espaço. Não vê planos. Ponto. Deve ser por isso. Espaço, vírgula, espaço. Não é à toa que VC é um sardinha. Espaço, vírgula. Não um tubarão. Imagino que o Geraldo seja um grande tubarão. Um grande investidor que controla muito mais capital do que eu, com toda certeza absoluta. E aí, o outro aqui, o 93, não sou especialista, mas taxa algo externo e taxar algo interno é totalmente diferente, né? Com H no final, mas segue o baile. Você consegue perceber, assim, que é realmente um problema da baixa escolaridade. Isso aqui só alcança pessoas que não foram bem alfabetizadas. A pessoa que foi bem alfabetizada, ela não consegue cair nesse tipo de coisa. A idolatria, nesse caso, dos políticos, tem a ver com a baixa escolaridade. Então, se você defende polícia, mama, rola político, o que você precisa é de começar a ler. Eu vou te fazer uma pergunta muito honesta, você que faz esse tipo de comentário. Quantos livros você leu em toda a sua vida? Né? O que você estudou de fato de geopolítica? O que você estudou de fato de economia para tecer esse comentário? Ou você simplesmente ouviu aquele político que está reproduzindo? Reflete, não tô te convidando aqui pra te ofender nem nada, por isso que eu falei, pra borrar a cara dos pés Sahara, né? Eu tô te falando assim, reflete. Você realmente é uma pessoa que estudou esse tema? Você compreende esse tema pra você fazer o comentário? O Bike aqui falou, só lembrando que a taxação do Trump, escreve o nome do Trump com T-R-A-M-P. É a base de toma lá da cá. Sim, então é a base de toma lá da cá. O outro tributo, ele tributa também. Entre países e não dentro da nação. Não, porque quando você tributa um outro país, a taxa de importação é paga pelo governo, né? Tá bom. Você tá com muito mimimi sobre esse assunto, tá misturando as coisas. E eu que tô misturando as coisas, acho interessante, que não tem nada a ver uma coisa com a outra, sobre taxação do Trump, sobre outra nação, com taxação do presidente sobre sua própria nação. Não! A taxação que eu tava me referindo, das blusinhas, foi
sobre a China, não foi sobre o Brasil, não foram sobre indústrias brasileiras ou animal. Você entende que isso aqui não dá, gente, pra discutir isso aqui? São pessoas que realmente têm mesmo escrito, eu tive o trabalho de escrever, ele só tinha o trabalho de ler, ele não consegue ler. É muito complicado uma pessoa não ter como ler. Aí esse cara aqui, eu não acho que seja dessa forma ou ao contrário. Então não é nem de um jeito nem de outro. O Trump pode estar certo e se nada der errado, ele acertará, para infelicidade de muitos. Claro, se nada der errado, a gente vai ter que falar que ele acertou, pô. É esse o ponto. Mas já tá dando. Mas eu não tava falando que tava dando errado ou tava dando certo, né? É uma análise, é simplesmente uma análise. E é muito absurdo. Olha um caso aqui de um comentário mais moderado, né? Essa sua comparação é rasa. Não foi rasa. Eu fiz uma comparação honesta. Você tá falando da maior economia do mundo, da moeda mais forte, do centro do mercado financeiro, fora do futuro da competitividade das empresas de mão de obra americana. Então, mas por que os Estados Unidos é a moeda mais forte do mundo? Por que é a maior economia do mundo? Essa que é a pergunta que não quer calar pra você, né? Foi criando tarifas em cima de outros países que os Estados Unidos fez, porque eu já mostrei o vídeo, falando que quando os Estados Unidos tentou isso lá atrás, foi a pior recessão que os Estados Unidos escolheu na vida. Na vida. Aí você tá dizendo que minha comparação é rasa. Sinceramente, é no mínimo irresponsável. Irresponsável é você. E irresponsável o quê? Que eu tô fazendo um vídeo em português. Não afeta em nada a economia americana. Já se estabeleceu um pré-julgamento sobre as reais intenções e consequências de tais medidas. Não é pré-julgamento. Já tem efeitos reais. Pré-julgamento foi antes. Eu fiz o pré-julgamento também. Mas já foi aplicado. Um cara desse tá cercado das mentes mais inteligentes do mundo. Que erram. Os Estados Unidos estavam cercados das mentes mais inteligentes do mundo quando fez a guerra do Vietnã. Os Estados Unidos estava cercado das mentes mais inteligentes do mundo em 1929 quando fez a crise de 29. Os Estados Unidos estava cercado das mentes mais inteligentes do mundo quando tomou o ataque terrorista e perdeu as duas maiores torres do país e entrou numa guerra sem sentido. Os Estados Unidos estava cercado das maiores mentes do mundo em todos os erros históricos dos Estados Unidos. E tinha um presidente que era o homem mais poderoso do mundo, que estava cercado de bilionários. E certamente estudaram e analisaram muito bem os prós e contras. Claro que estudaram e analisaram. E erraram. Não só dessa vez, como de várias outras vezes. Né? Ai, o fato de eu ser um gênio e estar cercado das maiores mentes do mundo significa que eu não vou errar? Não, significa que você erra. E várias pessoas lá atrás disseram que isso daria errado. É isso. Aí vem o outro querendo crescer em cima, esperando suas críticas sobre neoliberalismo. Falou neoliberalismo e não liberalismo, eu já sei que é doente, porque não existe. Ninguém fala um autor neoliberal. Não existe, né? E a economia superfinanciarizada também, que gera riqueza para pequenos grupos. Nossa... Tá? E aí, olha lá, ó. Mas ele está taxando as empresas de fora e não a população, se eu estiver errado. Você está errado. Quando você taxa as empresas de fora, você taxa os Estados Unidos. Os Estados Unidos tem produto chinês? Quem fabrica iPhone? É os Estados Unidos ou é a China? Opa, tarifei a China, tarifei quem? Ah, pega qualquer produto seu, americano, de marca americana, vira do lado, avesso. Tá escrito o que embaixo? Então quem vai pagar? É o mundo todo, meu lindo. Vocês são os porcos defendendo o açougueiro. É isso. Aí vem o Arnaldo aqui. Engraçado que nos primeiros vídeos que assisti do Raul, confesso que achei ele meio arrogante. Mas eu sou mesmo, né? Porque eu falo o que eu penso. É isso que vocês consideram arrogância. Mas depois vi que ele só é atrapalhado das ideias, é verdade. Valeu por ser sincero em seus vídeos. Não estamos acostumados com isso no YouTube. Mostra que você tem caráter. É verdade. Aí vem o Fabiano me dar uma aula, ó. Fica quieto. Os outros países que taxam os produtos dos Estados Unidos já estão chamando o Trump para negociar. Praticamente todos os países do mundo são dependentes dos Estados Unidos, principalmente os da Europa. O Laranjão deu um checkmate neles. Agora vão ter que sentar com o Trump e negociar as tarifas mais justas entre eles. Eu que sou leigo percebi isso. Nossa, cara, mas isso foi o que eu disse no vídeo. Você é muito burro. Eu falei, pode ser uma estratégia de negociação, gente, mas isso não funcionou até agora. Vamos lá, a Karen tá fazendo um complemento aqui agora. Acho que falar exclusivamente, vou ler o último comentário e aí a gente encerra isso aqui, porque tá uma palhaçada já. Acho que falar exclusivamente das tarifas é muito raso, quando obviamente o objetivo não foi taxar por taxar. Eu nunca disse isso. Nunca falei, o objetivo foi taxar por taxar. Nossa, o Trump gosta de taxar. Nunca disse essa frase. Independente do viés ideológico, é preciso se ater aos fatos. Concordo. Vamos ver se você se atém aos fatos. Ele não tirou essa medida econômica da cabeça dele intempestivamente e muito menos sem saber dos riscos. Fonte, já que a gente vai se ater aos fatos, onde que o Trump disse que essa medida não veio da cabeça dele? Em que momento? E que ele não tomou ela intempestivamente? Que horas que o Trump parou? É porque até agora não teve esse comunicado. Quem que foram os especialistas por trás disso? Até agora o Trump não falou. Quem foram? Ciro Gomes. Pois por mais inconsequente que ele fosse, burro ele não é. A maioria do patrimônio dele está nos Estados Unidos. Será que ele daria um tiro no próprio bolso? Fonte dessa informação, que o maior patrimônio do Trump está nos Estados Unidos. Quem disse isso pra você? Você sabe dessa informação? Você tem controle das offshores do mundo? Você tem controle das Ilhas Virgens Britânicas, das Ilhas Caimã? Trump tem conta em offshore? Vamos descobrir? Vamos dar uma olhada? Opa, olha essa manchete que legal. Sobrenome Trump aparece ligado a 32 empresas no Panama Papers em 2016. Caramba, parece que ele tem uma posiçãozinha fora dos Estados Unidos. Não sabemos o tamanho, né? Talvez até na China. Com certeza, os melhores economistas e especialistas em todas as áreas estão por trás da criação desse plano. Com certeza, não, né? Basear em fatos. Quem que tá por trás? Até agora ele não falou, pois ninguém sabe de tudo. Exatamente. Então como é que você falou, vamos nos ater aos fatos e começou a inventar dados? Riscos foram medidos. Fonte,
Cadê essa medição de risco? Onde é que tá esse documento? Você teve acesso a alguma coisa que ninguém teve. Você devia divulgar isso para todo mundo, porque o mundo inteiro tá pensando nisso. Para mim, o objetivo é muito claro. Para mim, a sua opinião agora. Enfrentar a concorrência desleal criada por ele mesmo. Nunca disse que o objetivo não era esse. Na China, durante essas últimas décadas, e devolver equilíbrio nas relações internacionais. Isso aí eu falei também a mesma coisa. Inclusive, tem vídeo aqui falando sobre isso, que esse poderia ser o plano do Trump e tal. Que é arriscado e é muito. Fonte também que é arriscado, não sei. Pode dar tudo errado e eles se ferrarem e nos ferrarem. Mas não tentar também não é alternativa. Claramente é. Tem várias outras formas. Quem disse que só existe essa alternativa foi você. Muito melhor a hegemonia econômica continuar partindo de democracias do que de ditaduras. Concordo. Falar só de taxas e esquecer todo do resto, como muitos estão fazendo, nem todos, é desonestidade intelectual. Falei de tudo isso. Tem vários vídeos falando, conflito de armadilha de Tucídides. Só escrever China aqui que eu falei sobre tudo isso que você tá falando. E tirar todas as pessoas que se interessam por esse assunto de idiotas. Você não tá falando a mesma coisa. Eu não disse que todo mundo que se interessa pelo assunto é idiota. Eu disse que tem muito idiota que se interessa pelo assunto. É diferente. Quem assiste canais de finanças também assiste canais de política e geopolítica e sabe que o buraco é muito mais embaixo. Nem sempre. E às vezes nunca lê um livro. Que acontecimentos bem mais graves estão acontecendo concomitantemente a essa atitude. Inclusive, essa última também visa coibir, mitigar ações e reações de diversos países chaves em outras questões não meramente econômicas. Não visa, tá? Não visa mesmo. Isso aqui, inclusive, visa suscitar, visa aumentar a agressividade de outros países. Você não tem como aplicar taxas e não falar que isso é um ato de guerra. Então, pelo contrário, tá? Concordar ou discordar da atitude não é apoiar ou não apoiar um político. Não se pode mais concordar com alguém sem ser apoiador da ideologia desse? Pode, ué. É exatamente isso que eu tô convidando a fazer. Muito infeliz quem se comporta desse jeito e acha que realmente todo mundo é gado. A maioria das pessoas que comentaram aqui era, assim, gado de político, sim. Eu acho que você não. Eu acho até que você teve um comentário até sensato, você tem sua opinião e etc. Agora, a maior parte das pessoas que defenderam aqui o Donald Trump nesse aspecto não era igual a você. Tá ótimo seu comentário, né? Apesar de não baseado em ideias, baseado simplesmente no seu raciocínio, tá ótimo. Agora é o seguinte, Raul, tem como ganhar dinheiro com essa situação? Tem como. Se você não for um idiota, se você não for um alienado político, é possível você ganhar dinheiro investindo na China, nos Estados Unidos, no Brasil. Quanto mais eles brigam, sabe aquele meme do briguem, desgraçados, briguem? Quanto mais eles brigam, mais janelas de oportunidade se abrem. Não é a primeira, não é a última que vai se abrir, e a gente não sabe o tamanho do sangue. Porque dependendo do quanto mais facadas eles derem um no outro aqui, vai escorrer mais sangue ainda. Ninguém morre. A economia do mundo não vai acabar por conta do Trump, do Xi Jinping, do Lula, etc., né, do Macron. Isso é um momento histórico. Mesmo durante os períodos de guerra, a bolsa continua existindo. 1700 já tinha bolsa, teve guerra muitas vezes depois, Primeira, Segunda Guerra, etc., e dá para ganhar dinheiro. Teve muita gente que fez bilhões, fez fortunas durante esses períodos. Se você tiver a capacidade de refletir acerca dos eventos reais nesse aspecto, você vai se beneficiar. Vários alunos da UVP sabem que esse momento, apesar de trágico para a humanidade, é muito importante e a gente estuda exatamente o histórico. A gente vai na história, a gente pega as janelas, né? Os Estados Unidos, da última vez que ele aplicou taxação, ele aprofundou a crise de 29 e fez os Estados Unidos ser vendido a preço de banana. A mesma coisa está acontecendo agora. A Bolsa de Valores dos Estados Unidos está derretendo. Não tem nada que parou em pé. Para vocês terem uma ideia, né? Eu vou só dar aqui, desde que o Trump começou com isso, né? Não significa que é uma coisa duradoura se o Trump tiver certo. Isso aqui pode melhorar, mas se você vem aqui, do início do ano para cá, a gente está falando de 15% de queda nas maiores empresas dos Estados Unidos. A gente está falando de trilhões de dólares que foram perdidos em valor de mercado. Quando você vai para a indústria americana, que deveria estar reagindo positivamente, né? A gente tem 11,67% de queda. Então a indústria que vai ser beneficiada, todo mundo está tirando dinheiro dela. A indústria que o Trump está dizendo que vai beneficiar, o Dow Jones mede somente as indústrias, está caindo. Significa que vão falir as indústrias? É claro que não. Acredito que é um movimento temporário. Acredito que por mais que o Donald Trump esteja equivocado ou certo, né? Se estiver certo, daqui a pouco porra de novo. Se tiver errado, é um excelente momento para a gente começar a observar isso aqui. Deve cair, deve se alongar, a gente vai montando um preço médio. Você não é bilionário, você não gere bilhões, não tem nada a ver com isso. Dá para você aproveitar esse momento. O que a gente tem feito na UVP Capital é isso. A nossa plataforma agora também tem investimentos direto em dólar, né, com os mesmos benefícios que a gente tinha no Brasil. Taxa private, um spread ridículo que a gente está operando no mercado, muito baixo para você enviar dinheiro para dólar. Declaração simplificada, vem tudo para você. Então você que não conseguia investir lá fora por conta dessas questões, agora tem a oportunidade. Se você se tornar aluno da UVP Escola, você que tem menos de 500 mil reais tem acesso ao UVP Capital. Você que tem mais de 500 mil, obviamente, se tornando aluno, também tem acesso ao UVP Capital. Os benefícios são diferentes, obviamente. Quem tem mais dinheiro ganha mais. Então, se você ganha mais de 4.500 reais por mês, só a partir disso faz sentido, menos que isso não faz, que eu vou te convidar. Entra aí, auvp.com.br, clica no botão Faça sua análise de perfil, preenche o questionário até o final. Já vou te falar logo, tá? A UVP não é barata. De todos os produtos de mercado financeiro que existem no Brasil, a gente tem o produto mais caro.
tá? Assim, ninguém cobra o preço que a UVP cobra hoje no mercado. Por quê? Tem diversos motivos. A UVP é a única que tem plataforma própria de investimentos, né? E com tudo ali integrado, cartão de crédito, conta no banco, tudo dentro do mesmo lugar, né? Junto com o BTG Pactual, o maior banco de investimentos da América Latina. A UVP é a única que tem a própria plataforma de análise de ativos e etc, né? Você tem ali, já ganha uma parte dessa assinatura. Você tem acesso às aulas direto comigo, o plantão de dúvidas sou eu mesmo, né? Que tiro as dúvidas de vocês. Então, tudo isso. Você tem aula de geopolítica já integrada, exatamente para não ser ignorante na hora de fazer suas alocações. Então, já saiba disso na hora de se inscrever aqui. Não é um produto barato. Tem curso aí de R$500, R$600. A UVP é uma formação inteira. Não vai custar esse valor, tá? Ela custa o preço de uma formação. Só que é a única que tem um compromisso. Olha, você fez todas as aulas, etc. Concluiu. Não funcionou para você, não deu certo, etc. A gente aceita devolver o seu dinheiro. Pode pesquisar. Não tem processo, nós estamos falando isso. Você pode me processar. Você tá me vendo aqui falando, eu tô falando, olha, é isso. Se eu fizesse errado, o que ia acontecer? Eu tenho que te pagar mais de 10 mil. Você vai me pagar 2, eu vou te pagar 10. Por quê? Porque você vai lá e vai me processar, né? Tal, o Raul pagou, tarará, ele me falou que devolvia o dinheiro se não quisesse e tal. Aí danos morais, processo lá, o quê? Pagasse o jurídico, eu ia pagar 10 mil. Ia ser sustentável? Não ia. A gente formou mais de 50 mil alunos, não tem nenhum processo. Imagina que eu cumpro a minha palavra aqui com vocês. Então você pode ter certeza, pega o vídeo. Tem 2 mil vídeos falando a mesma coisa. Qualquer vídeo que tivesse, teria uma ação coletiva já movida contra mim, né? E a própria reguladora do mercado já teria me, né, CVM já tinha me botado no chilindró. E eu não fico bem de laranja, não gosto muito. Mais de 50 mil alunos. Mais de 50 mil Não alunos. tem nem como, né? Não dá nem dinheiro pra pagar isso tudo, né? Se fosse processo. Então, a gente tem esse compromisso. Cara, todo mundo que fez a UVP e tinha feito qualquer outro curso antes falou, cara, não valeu de nada, não servia pra nada. Tudo aquilo que eu aprendi antes não serviu pra absolutamente nada. Você encontra esses comentários aqui, só você pesquisar. Pesquisa o nome de outro curso e junto com a UVP ali, escreve YouTube, você vai ver pessoas reais comentando a mesma coisa. Sempre, porra, tinha feito fulano de tal, não serviu pra nada. Daí entrei aqui, mudou completamente, né? Então, é por isso que a UVP é foda. Entra aí, vai ser um prazer te ensinar. Lembrando, né, a gente tá colocando mais e mais e mais coisas. Lá atrás a gente falou a mesma coisa. Porra, galera, aproveita enquanto a UVP é assim, aproveita enquanto é uma plataforma aberta e tal. Quem aproveitou, tá com a gente até hoje. Tá lá com a gente, tem acesso à plataforma. O cara que tinha dinheiro pouquinho, entrou na UVP lá atrás, hoje em dia tem acesso à melhor plataforma do mercado. Porque na época a gente tinha feito a nossa própria, era uma porcaria. Teve gente que confiou na gente desde o começo. O cara foi lá e falou, cara, tô com você, abriu a conta. Hoje em dia o cara tem conta na melhor plataforma do país, não paga R$1 de nada. Tá lá, sem corretagem, sem nada, ganhando a grana. Então assim, sempre vale a pena investir na UVP por longo prazo. A gente nunca fez promoção, nunca fez nada desse tipo de coisa, exatamente por isso. A gente quer que quem compra com a gente se beneficie no longo prazo. Vou ver se vocês deixaram alguma pergunta aqui pra mim. Aí, o Visrolamentos. E aí, Raul, você disse que o Lula deveria rezar uma novena porque o dólar caiu no dia do tarifaço. E aí, continua a novena? Continua demais, cara. Porque agora o dólar tá subindo, né? Mas subiria muito mais se você não tivesse aquilo que aconteceu lá atrás, né? As tarifas beneficiaram o Brasil no longo prazo. Então, tipo assim, se você falar, se o dólar tá a 5,92, ele poderia ter ido a 6, 6,20, 6,30. Então, se o dólar tá a 5,64 aqui na queda, foi naquele dia, por conta do Lula. A novena, ele continua tendo que rezar. É isso a importância de entender, gente, no geral, a economia. Porque vocês acham que é uma previsão do dólar. Não é, né? O dólar, ele se modifica não somente com base nos Estados Unidos, ele se modifica com base na nossa economia interna, ele se modifica com base no medo dos outros países do mundo, ele se modifica com base num monte de coisa. Então, a cotação real do dólar com base nas commodities, com um monte de coisa. Teve uma coisa que ajudou, teve outra que atrapalhou. E é assim que funciona. Ele continua tendo que rezar essa novena. Porque até o presente momento, a gente não tem nenhuma informação do Trump que prejudicou o Brasil. A gente tomou a menor tarifa de todas. A Isabel Gonçalves, levando-se em conta que o Trump quebrou as empresas do que herdou do pai, quem confia que isso vai dar certo? Quebrou, mas restaurou elas de novo, né? Ele conseguiu fazer elas se desenvolverem de novo. Pergunta, com essas bolsas caindo em todo mundo, é sinal que o dinheiro está indo para algum lado? Para onde seria? Ou só as empresas que estão se desvalorizando mesmo? Se estão vendendo, significa que tem alguém comprando também. Então sim, o dinheiro está migrando, provavelmente de volta para os lugares mais seguros, né? Vai migrar para a Bolsa da Ásia, Japão, alguma coisa que é um país historicamente mais seguro, esse caminho assim. Beleza? Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Foi um vídeo mais para vocês refletirem, eu não tô convidando vocês para ficar discutindo, etc. É mais para você refletir individualmente. Será que eu tô tomando decisões pragmáticas ou tô tomando decisões baseadas somente no meu emocional? Se você estiver tomando decisões baseadas somente no seu emocional, o que eu te recomendo, né? Se o seu emocional tá dizendo que o Lula é louco, pega todo o seu dinheiro e põe no Tesouro Americano, investe no Tesouro Americano. Se o seu emocional tá dizendo que o Trump é louco, pega todo o seu dinheiro e põe em CDI, tá bom? Porque qualquer outra coisa que você fizer, você vai fazer merda. Ninguém toma boas decisões de investimento pensando dessa forma. Beijo pra vocês.